Senhor? Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, sabe de um negócio? Eu estou muito feliz com Jesus. E estou muito feliz porque você está aqui nessa noite para estar feliz comigo. E eu e você estamos felizes com Jesus. Amém. Que noite preciosa. Estamos com o nosso coração cheio de gratidão, como foi cantado aqui, por tudo que Deus ele já fez, o que Ele está fazendo. E com certeza aquilo que o Senhor já apontou do que Ele vai fazer sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre essa terra, sobre a igreja dele nesses dias. E você crê nisso? Eu quero te agradecer por estar aqui nessa noite celebrando conosco esse 8º ano de igreja, de ICAR. Já vivemos muita coisa em Deus assim, mas sabe, a gente está a fim de viver coisas maiores, mais profundas. Parece que todo dia é algo novo. Amém? Não estamos satisfeitos ainda, porque Deus ele é uma fonte inesgotável. Deus tem muito mais para fazer. Uns param, outros retrocedem, paciência. E nós vamos prosseguindo porque estamos olhando para Cristo. Amém? Tenho certeza que na sua trajetória cristã você foi batizado junto com algum outro irmão, você aceitou Jesus junto com outro irmão e de repente alguém desistiu pelo caminho. Você até tentou puxá-lo, você até tentou resgatá-lo, dizer: não, vamos prosseguir, mas faz parte do propósito. Algumas pessoas elas vão tomando escolhas de desistirem, de ficar para trás, não por opção sua, amém? Mas você não pode abraçar todo mundo, você não pode pegar todo mundo, colocar no colo e levar. Mas só que aquele que você consegue fazer isso, às vezes você tem êxito, é verdade ou não é? Às vezes não. E assim como nosso coração se entristece, Deus também. Mas só que, graças a Deus, que tudo tem o seu tempo oportuno. Tudo tem o seu tempo oportuno e Deus, Ele não se esquece dos seus filhos. Amém? Deus, Ele não se esquece dos seus. E eu tenho certeza que você está aqui não porque você é bonzinho. Você está aqui porque o Senhor te chamou, porque Deus está chamando você para esse tempo. Amém? Gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse em 1 Coríntios capítulo 10. Quero pedir um pouquinho de retorno aqui pro sono. Cadê o sonoplasta? Dá só um pouquinho de retorno que de repente me deu um revestrez aqui, sabe? Gripe não, sai em nome de Jesus, mas me deu um negócio, uma vontade de deitar. Eu tomei um antialérgico antes de vir, tomei, sabe? Aí os irmãos tocou o reggae, eu falei: é agora, Jesus. Já tocou o reggae, eu já comecei a viajar, mas é só antialérgico, irmão, fique em paz. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 23. Deus me deu essa palavra, sei lá, alguns meses ou quase um ano atrás. E eu escrevi, fiquei remoendo muita coisa. E hoje, ontem à noite, hoje entendendo aquilo que o Senhor teria, não só para atraídos, mas coletivamente, essa palavra fala sobre isso. Aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para nós. É uma porção única, um pão que Deus vai entregar para o indivíduo, mas uma mensagem que Deus vai dar para o coletivo, para nós como igreja. Por isso que o tema dessa mensagem, eu tinha que pôr esse tema: deixando o eu e vivendo o nós. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Vamos fazer uma leitura que ele diz assim, na versão Ara: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Se tiver algum nutricionista aí, eu não sei o que você faz com esse versículo. Não, estou brincando. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes
por motivo de consciência. Irmão, eu estou lendo esse texto, estou lembrando de uns irmãos aqui da igreja, sabia? Que não pergunta, comei tudo que colocarem diante de vós. Mas você vai entender o que está escrito aqui, a gente vai mergulhar nesse texto. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Por quê? Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Esse versículo me impactou. Por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. No capítulo 11, versículo 1, não sei se na sua versão está assim, ele diz, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Esse texto me despertou esse tema dessa mensagem, porque Paulo, não só aqui, mas em outros textos, em Romanos, ele fala um pouco sobre isso. Mas Paulo, ele está falando sobre a liberdade cristã. Acredito que isso é fácil de entender, porque em algumas Bíblias tem o subtítulo aqui, os limites da liberdade cristã. Gostei da leitura do versículo 29, quando ele diz, por que há de ser julgada a minha liberdade? Por conta da consciência alheia. Paulo está falando justamente sobre o coletivo. Paulo teve um impacto com Deus, com Cristo. Você já leu Atos capítulo 9, ali ele foi resgatado. Jesus teve um encontro com Paulo, e Paulo foi completamente tocado por Deus ali, por Jesus, e foi poderoso. Mas Paulo, ele foi um homem que ele cresceu no evangelho. Amém? Não estou dizendo que ele cresceu no sentido de pequeno a grande, não. Paulo desenvolveu. Paulo ficou robusto com respeito aos princípios de Deus. Paulo, ele foi se aprofundando em tudo aquilo que Deus disponibilizou em sua palavra para ele. E Paulo chega em um nível de maturidade que eu vou te dizer, irmão, que vai confrontar o Deus de muitos crentes da nossa geração. O egoísmo, o seu próprio ventre. Paulo está desafiando os seus leitores a pensarem mais naquilo que o seu próximo, naquilo que a minha conduta, o meu estilo de vida, o que ele pode causar em quem está à minha volta. Essa era a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo não era o que eu vou receber, a preocupação de Paulo não é a bênção que Deus tem para mim, a preocupação de Paulo não era se os seus ouvintes receberiam a bênção que eles tanto esperavam. A preocupação de Paulo com essa igreja, e deve ser a nossa nesse tempo, é o evangelho que eu recebi, que o indivíduo recebeu, ele está sendo, não sei se eu posso colocar essa palavra, vivido, não sei nem se existe isso. Acho que existe, né? Ele está sendo vivido de maneira coletiva no corpo de Cristo, impactando alguém que está à minha volta. Escrevi algo legal, a humildade do evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim, só em mim, só em mim, só em mim. O evangelho é para gente humilde. Não importa a sua classe social ou o tanto que você tem de dinheiro no banco, na sua conta bancária, e nem onde você mora. O evangelho é para simples. Quanto mais você tentar enfeitar, mais difícil fica. Quanto mais você deixa ele ser puro e simples, mais você consegue viver o evangelho.
Lembra daquela música do Thales Roberto? É fácil demais viver em paz, a gente aqui complica tudo. O evangelho é a mesma coisa. Quanto mais você tenta manipular aquilo que está escrito, mais você complica o evangelho. O evangelho é simples. Nosso desafio nesses dias é aprender com Cristo a viver de forma coletiva, um evangelho coletivo. Recebo no indivíduo, mas a vivência é no coletivo. Cristo viveu 3 anos intensamente para mostrar a importância de vivermos de uma forma coletiva o seu evangelho. Amém? Jesus não subiu à cruz pelo seu ego. Jesus não subiu à cruz para provar para alguém que ele era grande e poderoso. Jesus subiu à cruz por nós, por um propósito que ele, Deus, tinha. Não era para mostrar para alguém que, não, eu vou mostrar que eu sou poderoso. Jesus subiu à cruz porque nós estávamos perdidos. E tudo que Cristo viveu causa um impacto. Todo o lugar que Cristo andou, todo o seu posicionamento causou impacto na humanidade, nem que as pessoas não quisessem, mas causou. Eu não alcanço a estatura da medida de Cristo enquanto eu vivo só para mim. Enquanto eu pego o evangelho, coloco dentro da minha caixinha e vivo aquilo só para mim. Não tem como. O primeiro estágio da vida cristã de alguém é como o estágio de uma criança, é meu. Criança tem dificuldade de pensar coletivamente, é ou não é? Criança, tudo que ela pega, ela traz para perto dela, é meu, me dá. Existem até uns adolescentes infantilizados, eu já fiquei com muita raiva disso uma época, quando a gente era adolescente, você ia jogar bola, e na quadra, só porque a bola era do cara, quando ele ia embora, ele pegava a bola, botava debaixo do braço e ia embora, né? É meu, eu estou indo embora. Todo mundo ficava, as ideias. Acabou o futebol. Era um adolescente, um jovem infantilizado, criancinha demais. É meu. Outros não, outros já eram mais maduros. Quando ele falou assim, rapaziada, eu estou indo embora. Ô fulano, você fica com a bola aí, quando você passar lá, você me entrega. Porque ele não vai estragar a brincadeira dos outros. Porque esse primeiro estágio da vida cristã, que é quem sabe, se você ainda está nisso, você tem 40 anos de crente, você, dependente aí da sua idade de evangelho, se você ainda está nesse lugar, onde você traz tudo para você, porque tudo é meu, eu quero te falar uma coisa, você ainda está muito infantilizado. O evangelho não infantiliza ninguém. O evangelho não forma uma creche. O evangelho forma um exército de homens e mulheres que estão dispostos a morrer por uma causa. Amém? Eu não alcanço a estatura da medida de Cristo enquanto eu vivo só para mim. Enquanto eu estou vivendo só para mim, irmão, eu não estou alcançando e nem cumprindo aquilo que Cristo deixou para mim cumprir. O meu nível de maturidade aumenta quando eu passo a servir quem está à minha volta. É quando eu deixo de pensar em mim e passo a pensar em quem está à minha volta. O que Paulo estava dizendo era: o teu comportamento, a maneira como você lida com as coisas, tome muito cuidado, porque em algum momento a sua conduta pode ser julgada pela consciência alheia. Não, mas eu faço o que eu quero, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Como é que você diz que é servo de Cristo e você quer fazer aquilo que você quer? Não tem como. Ou você é escravo de Cristo e depende do que Ele diz para você fazer, ou então você não serve a Jesus, você não é escravo coisa nenhuma de Jesus. Escravo, pastor, é isso daí mesmo. Eu gosto de Efésios capítulo 4, vai segurando aí, já vai ficar bom. Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo fala assim: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, até que todos, diga comigo, até que todos
alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, até que todos, a Bíblia está sendo o quê? Paulo está falando do quê? Plural. Até que todos, aqui está falando da movimentação ministerial dos 5 ministérios, se você ler um pouquinho antes, no versículo 11. Porque o propósito dos 5 ministérios é a edificação do corpo de Cristo, o desempenho do corpo de Cristo, dos santos, a edificação e tal. E aqui ele fala, até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. O que Deus tem para mim é algo que está em constante crescimento, desenvolvendo de forma sadia. Ao mesmo tempo que Cristo está nos chamando para um lugar de simplicidade e de humildade, ao mesmo tempo tem se levantado uma geração de pessoas completamente egoístas, pensando só em si, e que elas querem o culto, quando na verdade o culto é para Deus. É eu que... Não estou falando nem no contexto de igreja, a igreja que você procura, não quero nem entrar nisso. Mas quantas das vezes parece que a gente quer que Deus faça um culto para nós. Você quer ver? O dia que você vai na igreja, você diz assim, Deus não falou comigo, você vai embora chateado. Por quê? Você queria um culto para você? Você queria um culto para você, você queria que o culto fosse para você, que Deus fizesse algo para você. E até... sei, eu prometo que eu tentei hoje ser muito legal nesses 8 anos. Mas vamos lá, vai ficar gostoso. E até você sai até de casa dizendo assim, Senhor, se o Senhor não falar comigo, nunca mais eu faço o que o Senhor, eu não vou mais para a igreja. E Deus falou assim, tá bom filho, eu vou preparar os anjos aqui para fazer um culto para você. A gente fazer um culto para você. Ao mesmo tempo em que o Senhor está chamando uma geração para um lugar de simplicidade e humildade, produzida por um evangelho simples, sem adulteração, tem se levantado uma geração completamente egoístas. E você sabe quem é o Deus delas? É o seu próprio ventre. É o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 18, versículo 19, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, e Paulo fala assim, e até chorando. É muito sério o que Paulo está falando aqui. Ele diz, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ouvi algo e escrevi, na satisfação das suas necessidades e na contemplação de seus interesses. É assim que o homem está vivendo. O ventre, o seu Deus está aqui dentro para simplesmente satisfazer as suas necessidades e os seus próprios interesses. Essa mensagem de hoje é para nos reposicionar, para nos levar para um lugar onde nós precisamos deixar o eu e viver o coletivo, nós, aquilo que o Senhor tem para nós. Vivemos dias difíceis como igreja, as pessoas estão cada dia mais buscando somente aquilo que satisfaz a si mesmo. E nada contra a internet, a gente tem culto no YouTube, tem tudo isso. Mas hoje está diferente. O cardápio não é mais a Bíblia, o cardápio é as muitas informações que se tem nas redes. Se você clica, você está com o controle na mão, você entra aqui, não gostei dessa palavra. Aí você muda. Aí você coloca, não gostei da roupa desse pastor. Você muda. Não gostei do fundo da igreja. Olha só a parede. Também não gostei. E você muda. E você muda. Ficou mais fácil para quem gosta de viver de igreja em igreja. E antes você vivia de igreja em igreja, hoje você muda de YouTube para YouTube. Você coloca aquilo que você quer, o que te satisfaz, aquilo que está mais fácil e confortável. O versículo 19, na versão NVT, ele fala assim: estão rumando para a destruição,
O Deus deles é o seu próprio apetite. São escravos do seu apetite. Paulo está falando de pessoas que estão sendo escravizadas pelo seu próprio apetite. Aí você conversa com alguns crentes, eles falam assim: nossa, mas está tão difícil, eu não tenho desejo de orar, eu não tenho desejo de buscar, não tenho desejo de ler a palavra de Deus, porque os nossos apetites foram corrompidos. É a mesma coisa, o que é mais gostoso? Um pavê de chocolate, de prestígio, ou folha de rúcula? Sem sal e sem azeite. O que é mais gostoso? O que é mais essencial? O que é mais fácil para mim e para você? Pode ser que um ou outro aqui tenha alguém que fala: não, para mim não, é tranquilo, eu como rúcula também, mas tem que estar misturado com alguma coisa. Mas não. Como que eu faço para me converter nisso? Eu tenho que organizar, reorganizar, readaptar o quê? O meu apetite. Como que eu faço isso? Renunciando o que parece ser bom com aquilo que realmente é essencial. Por que é essencial? Porque faz parte da minha essência. Deus nos criou com uma essência. Deus nos criou com algo, e o que aconteceu? No meio do caminho nós corrompemos isso. Nós desorganizamos o nosso apetite espiritual e desaprendemos a viver de forma coletiva, a viver igreja. Desaprendemos a viver tudo aquilo que Cristo nos formou para ser, essencialmente. Amém? Agora, o que Paulo está dizendo? Todo aquele que tem o seu ventre como seu próprio Deus, o que ele se torna? Inimigo da cruz de Cristo. É na cruz que nós somos livres do eu e aprendemos a viver o nós. Não tem como. Por que Jesus teve que passar pela cruz? Porque o que Cristo pensava, a forma que Cristo se movimentava não era para Ele próprio. Era o que aquilo vai causar, o impacto que isso vai causar na comunidade, em quem está à minha volta. Era isso que Jesus... Por isso é impossível ser livre de uma realidade, de um coração cheio de ego, sem que eu passe primeiramente pela cruz de Cristo. Na cruz é onde eu aprendo a viver um evangelho plural, um evangelho coletivo. Ah não, pastor, mas todo dia eu entrego um folheto para alguém que está à minha volta. Não estou falando só disso. Ah não, mas todo dia eu prego o evangelho para alguém. Glória a Deus, mas não estou falando só disso. É isso e muito mais. A proposta de Deus é isso e muito mais. Nós estamos falando, irmãos, sobre algo que é extremamente pesado nesses dias. Para Paulo, não lhe pesava mais deixar de participar de algo, no entanto que aquilo não escandalizasse alguém que está à sua volta. Se isso vai profanar o nome de Cristo, eu prefiro renunciar, ainda que seja permitido e ainda que seja bom para mim, ainda que seja agradável para mim, se isso vai ofender o nome de Cristo, eu prefiro renunciar. Paulo era tão livre de si mesmo que ele não se preocupava em negar a si mesmo, simplesmente para que Cristo fosse exaltado. Porque a proposta do reino de Deus que Cristo fez é negar a si mesmo, negar a si próprio e viver de forma coletiva. E achamos que viver de forma coletiva é importante ou até mesmo necessário. É muito mais do que isso. É essencial viver igreja, viver de forma coletiva, viver um evangelho coletivo. Em sua essência, negar a si mesmo é a proposta que Cristo tem para nós, em viver para Ele e em viver em função de quem está à nossa volta.
Amém? O que você faz ou o que você deixa de fazer não tem a ver só com você, tem a ver com quem está à sua volta. A visão do reino de Deus é pluralista. Por isso que o apóstolo Paulo, leia comigo o versículo 24, na versão NVT, ele fala assim: não se preocupe com o seu próprio bem. A entrega do evangelho foi individual, mas a proposta dele é aprender a viver de forma coletiva. Versículo 24 e versículo 33. Não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Versículo 33. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Meu Deus, Paulo, calma aí, calma aí. Eu tenho que viver de uma forma onde eu tente agradar todo mundo, mas não é essa a ideia. Paulo não está dizendo que você tem que ser uma esponjinha, onde você tem que absorver tudo e todos que estão à sua volta. Tem uma das coisas que o ministério pastoral nos ensina é blindar o coração, os ouvidos, os olhos e as mentes, e até blindar até o Instagram, Facebook, tudo. E às vezes até fechar os olhos, nem seguir certo tipo de pessoa, não por arrogância, não por orgulho, e até membro às vezes, mas por proteção. Não, mas eu aprendi que eu não tenho que fazer, eu não tenho que agradar ninguém. Não, é verdade. Mas a proposta do que Paulo está falando aqui é que você precisa aprender algo que é poderoso, que vai trazer você para um nível maior de maturidade em Deus. É quando você não se importa mais com você, mas com o bem que vai causar na vida de alguém. Assim também eu não procuro agradar a todos. Assim também eu procuro, agradar a todos em tudo que faço, mas não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros. Medite nisso, e você vai perceber que aqui está um dos níveis mais profundos do que é viver o Evangelho de Deus. E quando nós aprendemos a negar a nós mesmos, por causa de uma proposta que o reino de Deus tem para nós, e ela é coletiva. Paulo já não tinha mais sua vida como sendo sua própria, mas como sendo de Cristo. Porque infelizmente nós temos Jesus como Salvador, mas nem todos têm Jesus como Senhor. E Senhor significa nada mais e nada menos do que uma submissão completa ao seu senhorio. Não, eu gosto da proposta, eu gosto de Jesus, eu gosto do que Ele tem, mas calma aí, vamos com calma, Jesus, a vida não é desse jeito. Porque a chamada de Jesus, em 3 anos, diga comigo, em 3 anos, Jesus já falou assim: e aí, dá para morrer por mim? Em 3 anos, irmão. Tem jovem que namora 3 anos e não sabe nem se é com essa pessoa que ele quer casar. Que loucura, né? E Jesus com 3 anos falou assim para os seus discípulos: e aí, 1 ano e pouquinho já, e aí, estão dispostos a morrer por mim? Eita, calma aí, Jesus, não vamos tão rápido, não é assim. Pega leve, Jesus, vamos devagar, não é assim. Irmão, talvez você nunca abriu a boca para dizer, mas você já percebeu que as suas atitudes, as minhas atitudes, às vezes pode dizer assim para Jesus: calma, Jesus, pega leve, também não é para tanto, né? Aí você quer, não, Jesus, espera, você está 20 anos, 25 anos, 30 anos. Jesus dizendo: e aí, filho, é agora? Não, Jesus, calma, deixa eu fazer minha vida. Ainda, calma, porque ainda não é a hora. Um dia alguém falou assim para mim: eu preciso, eu estou aqui entregando ministério. Mas por quê? Porque eu preciso fazer minha vida, eu pensei a vida inteira na igreja, e agora eu estou aí, né, eu estou precisando pensar mais em mim. Preciso ganhar dinheiro, preciso estudar. Eu falei: nossa, é o máximo isso. Mas você realmente quer pensar só em você? Porque muitas pessoas acreditam que o tempo que elas entregaram na igreja, elas estão perdendo. Irmãos, desde os meus 12 para 13 anos, eu me entrego para o reino de Deus, para a igreja. E sabe o que eu perdi? Nada. Pelo contrário, eu ganhei. Há tempos atrás, até o que eu pensava que tinha perdido, nos dias de hoje eu falo: rapaz, eu não perdi não, pelo contrário, eu ganhei. Não, vou entregar porque eu estou perdendo tempo. Você está perdendo tempo porque você não está fazendo
com a motivação correta. A motivação correta é o que define o que você está fazendo, a forma como você está fazendo, os interesses do seu coração. Eu vou te falar porque é que muitos vão entregar, porque elas não têm o aplauso que elas gostariam, porque elas não têm a visibilidade que elas gostariam, porque elas não são honradas do jeito que elas acham que elas precisam ser honradas. E o que tem acontecido? O nosso Deus está aqui dentro do nosso ventre, nossas vontades, nossos desejos. E a proposta do Evangelho é: está disposto a viver? Então negue-se. Negue-se a si mesmo. Jesus disse aos seus discípulos: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O irmão, com 1 ano e pouquinho de vivência, Jesus já lançou logo essa pedrada nos peitos dos discípulos. Você quer um evangelho light? Você quer um evangelho confortável? Você quer uma igreja que qualquer vento de doutrina derruba ela? Você quer uma igreja que qualquer profeta chega nela, qualquer um chega nela e lança o que quer, e todo mundo fica: poxa vida, e agora o que eu faço? Com mão batendo cabeça dentro da igreja, confusa. Pessoas que não são nem incentivadas a ler o evangelho de Cristo. Eu não estou, pelo amor de Deus, desprezando a profecia e nenhum profeta de Deus. No meu ponto de vista, são bíblicos. Mas o que eu estou falando é que a gente não pode ter uma igreja completamente lotada, cheia, mas com pessoas imaturas, que estão ali só para viver para si mesmo. Esse não é o evangelho que Cristo deixou para mim. Esse não é o evangelho que Cristo deixou para você. O evangelho dele é coletivo. Jesus pegou uma bacia, pegou um lenço, sentou na frente de homens pecadores que dias depois iria trair. Sabe o que ele fez? Ele lavou os pés dos homens que o abandonaria na cruz. Porque isso é evangelho. Você precisa aprender a manter a sua vida ativa com Deus, claro. Eu ouço muitas mensagens, principalmente aqui nessa igreja: você tem que orar, vamos ler Bíblia, incentivo de oração, incentivo de Bíblia, incentivo disso, você tem que orar 12 horas. Tem crente que ele ora 12 horas num quarto. Quando ele sai para viver na igreja, ele não sabe como viver. Ele não sabe como abraçar, não sabe como ser abraçado. Ele não sabe nem pedir perdão quando ele erra com o irmão. Não, mas deixa ele, porque ele ora 12 horas por dia. Ele já leu a Bíblia 20 vezes. Ele sabe definir o que é arrependimento e o que é perdão, mas ele não sente, porque ele não sabe o que é viver o coletivo e igreja. O que é alguém errar com ele ir lá pedir perdão. Ou então alguém errar, ele fala assim: tá bom, irmão, eu te perdoo em nome de Jesus, e dá as mãos e vamos seguir em frente. Posso te falar uma coisa? Aqui nessas costas não tem ninguém, irmão. Eu sou livre de tudo e de todos. Não carrego ninguém nas minhas costas. As pessoas são pesadas. Já basta as minhas próprias lutas. Então, perdão é a oportunidade que Deus me dá de ser livre de quem me ofendeu. Eu quero perdoar quem for necessário, perdoar quem me pedir perdão a quem for. Eu só quero simplesmente ser livre de tudo e de todos. Porque senão como que eu vou viver um evangelho coletivo, se eu não sei o que é viver coletivamente na igreja? Eu não sei. Você pode viver orando em língua no quarto, você pode levantar, meu Deus, fazer grandes coisas. Mas se você não aprender, se você não for liberto do eu, e você partir para o segundo estágio da vida cristã, que é o nós, deixa eu te falar uma coisa: você vai só se tornar alguém que gera demanda no evangelho. Na igreja você só gera demanda, você não colabora com aquilo que Deus está fazendo. E são diferentes pessoas que geram demandas daqueles que colaboram com o que Deus está fazendo. E o que eu estou dizendo para você, e eu sinto no meu espírito, atraídos para o reino, quem está nos assistindo, você de outros ministérios que estão aqui, a proposta de Deus nesses dias Ele está buscando uma igreja madura, Ele está preparando uma igreja madura, sadia,
sadia, que está disposta a crescer, a amadurecer, a viver o Evangelho na sua essência, na sua humildade, na sua simplicidade. Nossa, mas olha como ele abraça todo mundo. Olha isso, não, irmão, não é prefeito. Prefeito em dia de que ele quer volta, ele sai abraçando todo mundo, sorrindo para todo mundo, forçado. Mas se você está triste, você não consegue ser feliz numa igreja, vai orar, que o Senhor vai curar você. Procura uma comunidade que vai ser cura para você. Porque uma mentalidade egoísta não compreende a linguagem do reino de Deus. Sabe qual é a linguagem do reino de Deus? É nós, mano. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, é nós. Não pode fazer um gesto que agora você pode morrer, né? Não sei o que a gente faz. Faz assim então. Fala assim, olha para o seu irmão e fala assim: irmão, e aí, irmão? É nós. A linguagem do reino de Deus é coletiva, ela não é individual. A linguagem do reino de Deus não é individualista, ela é coletiva. Porque a cruz despedaçou o individualismo. Foi a cruz que despedaçou o individualismo. Não se trata só do que a Bíblia tem para mim, mas do que Cristo tem para nós. Eu entendo, no seu primeiro estágio você está buscando a Bíblia, você está lendo Bíblia, para simplesmente ter uma pregação para que alguém diga uau. Mas vai chegar um tempo que tudo que você faz não vai ser pensando em você, vai ser pensando em nós. E eu te respeito enquanto você está pensando só em você. Eu te respeito, fique em paz. Eu não estou aqui para te puxar força e você sair desse lugar. Eu estou aqui para dizer: amadureça, cresça, cresça. Mas o Evangelho não é para criança? É claro que é. Claro que é. Ouvi uma vez um pastor falando algo e achei engraçado. Diga para uma criança que ela vai morar ao céu, que ela vai simplesmente sorrir e dizer uau. Diga para um adulto que ele vai morar no céu, que ele vai ter 40 teses, 50 teses para duvidar daquilo. Então você fala para a criança, uau, é isso. Mas o Evangelho, preste atenção nisso. Antes da cruz, Jesus era o quê? O unigênito do Pai. Depois da cruz, Jesus se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. Viu a diferença? Enquanto eu estou aquém da cruz, eu sou o quê? Unigênito, é só eu. É só eu aqui, deixa só eu. Só para mim, Deus, abençoa a minha vida, só eu, me dá tudo, me dá. Senhor, eu quero ser abençoado. Senhor, vai lá na igreja, fala comigo, Deus, fala comigo. Isso é alguém que está aquém da cruz. É unigênito, ele quer viver tudo sozinho, é só ele. Quando eu passo pela cruz, eu me torno primogênito dentre muitos irmãos. Alguém tem que ser afetado pela sua vida. É uma boa pergunta para se fazer. Quando alguém é afetado pela sua vida, pelo seu estilo de vida, para onde você acha que ela vai? Para o céu ou para o inferno? O seu estilo de vida, quando afeta a vida de alguém, porque de alguma forma você vai afetar a vida de alguém. Você está empurrando ela para dentro do corpo de Cristo ou você está tirando ela para fora do corpo? Porque se você estiver frustrado, automaticamente você vai tirá-la do corpo. Mas se você realmente é alguém que está contribuindo com o corpo de Cristo, todo aquele que estiver próximo de você, sabe o que vai acontecer? Eles vão ter a fragrância, a essência, o anseio, o desejo de viver igreja, o desejo de viver para Cristo, o desejo de crescer, de expandir no reino de Deus. É impossível alcançar esse nível de maturidade sem que passemos pela cruz. Quando você passa pela cruz, é quebrado no seu coração e na sua mente toda a mentalidade individualista, onde você está pensando só em si. Você passa a ter uma cabeça de governo, entende? Você passa a ter uma cabeça de governo, porque agora você está pensando no plural. Ah não, mas é permitido isso, mas Senhor, Espírito Santo, o que o Senhor acha sobre isso? E quem está à minha volta, quem está ao redor de mim, o que vai receber disso? A igreja está cruzando
de um lugar de imaginações naturais e ela está entrando em um lugar da realidade de Cristo. Sabe o que isso se chama? Maturidade. A Bíblia diz que a criação, quer ver? Romanos 8,19, a criação aguarda com muita expectativa a manifestação de Cristo, é isso? Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. E Cristo não tem problema nenhum com isso. Cristo não tem problema nenhum com isso. A criação não espera por Cristo. Ela espera por uma igreja madura, que em sua essência carrega Cristo dentro de si. A criação não está aguardando ou esperando Cristo. A criação aguarda por uma igreja madura, porque uma igreja madura contribui com o crescimento um do outro. Uma igreja madura contribui com o crescimento um do outro. E às vezes você vai dizer: nossa, mas não, eu não vou ficar. Fulano de tal é tão tóxico. Às vezes nem é só uma pessoa tóxica, às vezes é um aferidor de medida na sua vida. Às vezes é alguém que tem coragem de falar o que ninguém teria coragem para você. Porque o evangelho, o corpo de Cristo nada mais é do que pedra ralando pedra, ferro a ferro se afia. Não é isso que diz Provérbios? E é mais fácil viver isolado no individualismo, porque no individualismo ninguém tem que falar verdade nenhuma para mim. A forma que você tem de se privar da verdade, que só o mais próximo de você, quanto mais próximo de você alguém tem coragem de dizer, a forma que você tem é se privando do coletivo e vivendo o individualismo. No individualismo, as trevas começam a governar. O próprio Provérbios, capítulo de número 18, diz que o solitário insurge-se para a sua própria destruição. O que é igreja? O que é viver de forma coletiva? A igreja madura, ela contribui um com o outro. O discipulado não é transferência de informação, mas o discipulado nada mais é eu colaborar com o que Deus, com o que Cristo está fazendo dentro do meu discípulo. Eu colaborar. Ah não, você está esperando. Não, vou esperar fazer minha vida para mim viver para Cristo. Se viver para Cristo não é a vida, o que mais é vida para você? Se viver para Cristo não é vida, o que mais é viver? O Senhor está te chamando, meu irmão, nessa noite para você sair de um lugar, para gerar demanda, muitas demandas. Entre em um lugar de maturidade onde você vai viver o nós. Atraídos para o reino, essa palavra é para nós. Essa palavra é nossa. É essa palavra que vai nos conduzir nesse ano e nos próximos anos. Nós precisamos aprender a ser uma igreja coletiva que contribui um com o outro. Ah não, mas é legal, a gente já senta para comer, a gente já está aqui sempre junto, isso é maravilhoso. Aproveitemos que temos uma facilidade para fazer isso e vamos crescer, evoluir, amadurecer no Senhor. Vamos aproveitar que temos a facilidade com isso e vamos começar a intensificar a hombridade, a sinceridade um com o outro. E a coisa mais importante, não rasgue as escrituras, abra ela. Tem um evangelho puro e simples em nosso meio, em nossa vida, na maneira de lidar. Em toda e qualquer situação, a pergunta é: como que Cristo lidaria com isso? Como que Jesus lidaria com isso? À medida que alguém vai crescendo no evangelho, a ideia é que ela pare de gerar demanda e passe a contribuir com o reino de Deus.
Abra comigo para me finalizar, indo para o final, em Hebreus. Hebreus, cadê? Capítulo 5, se eu não me engano. Versículo 11. O que está escrito? A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A advertência aqui é: quando, até quando, até quando, até quando? Vai se alimentar de leite, vai ser uma igreja imatura, vai ser um povo imaturo, incapaz de lidar de forma coletiva, pensando no coletivo. A esse respeito, eu tenho muitas coisas que falar para vocês, mas infelizmente vocês têm sido tardios. Essa orientação que o escritor de Hebreus está falando é justamente falando sobre maturidade e imaturidade. O Senhor está nos chamando para um lugar de, grave isso, de responsabilidade, de integridade, de simplicidade com Ele, com a casa dEle, com o corpo de Cristo, com a missão dEle nessa terra. Essa é a proposta dEle. Tem crente que todo ano ele fala: agora vai. Esse ano vai, pastor. Ó, conta comigo que esse ano vai. Esse ano. E todo ano é essa mesma coisa. Uma hora vai. Sabe o que é isso? É o Deus é o Deus do ventre. Parece que até que Cristo tem que se dobrar a nós. Parece até que Cristo, Ele tem que fazer o que eu quero, senão Ele não vai me ter. Ah, meu Deus. Pensa comigo onde você estaria há 2000 anos atrás, quando Cristo fez aquela proposta, dizendo: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga-me. E siga-me. Onde você estaria quando você ouvisse aquilo? Qual o posicionamento que você tomaria? Qual o posicionamento que eu tomaria? Ensinando os seus discípulos a viver de forma coletiva. No dia da sua prisão, Pedro tirou a espada, arrancou a orelha do soldado, do servo, do sacerdote, e parece que alguém aplaudiu aquilo, e Jesus falou assim: não, Pedro, não é isso. Mas nem num dia que ele tá te prendendo, Senhor. Não, Pedro, não é essa maneira. Eu poderia rogar ao meu Pai, Ele poderia enviar aqui milhares e milhares de anjos para me livrar disso. Você sabe o que o diabo queria? O diabo queria tirar Jesus da cruz. Antes da cruz ele era o unigênito, não esqueça disso, irmão. Depois da cruz ele era o primogênito. Se o diabo conseguisse privar Jesus de subir a cruz, sabe o que aconteceria? Nós não estaríamos aqui. Não teria motivo de culto. Que estaremos aqui fazendo o quê? Uma festa? Você faz um aniversário? É só um aniversário? É só um aniversário? É claro que não. É só rasgar esse banner e tira o 8º ano e vamos fazer o que fomos chamados para fazer. Sabe o que fomos chamados para fazer? Nos tornar a extensão de um chamado que a cruz trouxe para esse tempo, a quebra de um individualismo e uma unção coletiva sobre a igreja, sobre atraídos, sobre a igreja de Cristo, sobre a nossa nação brasileira. Levante suas mãos. Senhor,
Gera esse encargo no coração dos teus filhos. Todo aquele que está vivendo aquém, vivendo um individualismo, fazendo com que o evangelho gire em torno de si, que seja quebrado agora essa fortaleza das trevas, que o Senhor gere em nosso interior um anseio pela sua glória, um anseio por aquilo que o Senhor está fazendo. Eu profetizo que você não será mais o mesmo. Sabe por quê? Porque o evangelho vai gerar no seu interior uma mentalidade de governo, de reino de Deus. Aleluia! Sabe qual é a diferença com respeito ao amor de Deus? A diferença de um imaturo para um maduro, sabe qual é? Nenhuma. Deus ama todos igualmente. Mas a diferença está em que aquele que vai amadurecendo, ele vai crescendo, ele vai contribuindo com Deus, ele vai vivendo coisas, ele vai despertando para coisas, ele vai passando a entrar em lugares que ele olha e fala: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não tem a ver com falta de amor ou com amor. Você não precisa fazer nada para Deus te amar mais. Você não precisa fazer nada para Deus te amar menos. Mas uma coisa você precisa almejar o crescimento. Você precisa almejar a expansão do seu interior. Você precisa almejar a se tornar nesse tempo uma resposta para alguém que está à sua volta. Você precisa almejar se tornar, enquanto você está aí reclamando, murmurando, dizendo: que não vai, que não sei, que não foi, quer saber, ó céus, ó vida, ninguém olha para mim. Alguém está dizendo: Senhor, ele vai ouvir uma voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu entendo, eu vou ser pesado agora. Eu entendo você que é novo convertido, não tem problema. Eu entendo você dizer: não, mas ainda eu. Eu entendo, mas você que já serviu, você que já teve ministério, você que já viveu coisas em Deus, eu não consigo admitir você sentado esperando alguém fazer um culto para você na igreja. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Você sentado reclamando: por que ninguém me deu um abraço? Eu vou embora, por que ninguém me deu um abraço? Eu não aceito isso. O Senhor não te chamou para esse lugar. O Senhor não te chamou para você permanecer nesse lugar onde você está reclamando, dizendo: ninguém olha para mim, ninguém. Eu já passei por esse lugar, mas eu não estou mais nesse lugar. Não falo por orgulho, pelo amor de Deus, nem por prepotência. Eu falo por um encargo e por convicção de que não é tempo mais, ó igreja do Senhor, de estarmos em um lugar de imaturidade, de infantilidade. Não, pelo amor de Deus, nós não podemos crescer só em volume, crescer, inchar em volume, e olhar e falar assim: olha que coisa linda. E uma igreja que não cresce no perdão, que não cresce na simplicidade, que não cresce no amor. Não, pastor, mas a igreja do fulano, você viu o telão de LED? Irmão, isso tudo passa. Você viu aquilo? Isso tudo passa. O que o Senhor está procurando nesse tempo é homens e mulheres que estão dispostos a crescer, a amadurecer, a se tornar uma pedra de edificação do reino de Deus, a se tornar um edifício de edificação do reino de Deus. E se você crê nisso, levante a sua mão e diga para Ele: Senhor, se você está entendendo essa palavra, é um senso de responsabilidade, é um senso de comprometimento, é um senso de crer, de funcionar dentro daquilo que Ele declarou para mim. É um senso de crer e abraçar aquilo que Ele disse para mim. Para algumas pessoas eu até compreendo, mas para outras não é mais tempo. É tempo de uma igreja madura, crescendo, evoluindo, sendo robusta, não por aquilo que ela pode fazer, mas por aquilo que ela está se tornando nessa terra. As pessoas passarão por você, e o que você tem para entregar para elas
elas passarão por você, se sentarão na sua mesa, como elas se levantarão daquela mesa, transformadas, almejando Deus. É isso. Quando você chama, Ele vem. Ele nunca, jamais te deixará. Ao abrir seu coração Espírito Santo e dizer Jesus vem, logo Ele diz estou aqui. Um ciclo está se fechando, um ciclo de imaturidade. E se inicia uma nova estação de uma igreja madura, de pessoas maduras. Que Deus lhes entregou ferramentas poderosas, mas elas precisam saber como usá-las. Sabe o que você tem na igreja hoje? As pessoas estão sentadas e do lado delas tem uma caixa de ferramenta. Ela pega e fala assim: olha, pastor, como eu sou bom. Os senhores falam: uau. Ela: não, calma, tem mais. Olha isso. Isso daqui foi há tanto tempo atrás que você falou: uau, calma aí, tem mais. Olha isso daqui também. Não, mas tem mais. Está sempre apresentando habilidades, ferramentas que até Deus entregou. Eu estou fazendo aula de natação e eu tenho esse ombro aqui meio zoado, né? Fui inventar de jogar vôlei, por isso que o pessoal fala do vôlei, é bom evitar. Fui inventar de jogar vôlei, desconjuntou. Tô fazendo natação, eu falei: ô professor, não sei de nada, mas eu falei um negócio pro senhor, eu tô com a dor aqui, ó. Você está respirando errado. Eu falei: ah, você está respirando errado. Nossa, me deu uma dor aqui. Você está batendo os braços errado. É assim, assim, assim. Você está se matando, você só precisa deslizar com técnica. Eu falei: ah, legal. A pessoa, estou indo, mas só que aqui está em cima, aqui está, eu estou começando a afundar. Você está batendo a perna errado, bate assim, assim, assim. Entendi. Entendi. A ferramenta. Você pode ter todo tipo de ferramenta, se você não saber usá-la, para que adianta? É igual o machado que diz em Eclesiastes: se você tiver com o seu machado afiado, você vai dar um pum, o corte será preciso. Você já viu alguém tentando cortar um tronco de árvore com um machado cego? Se você não viu ao vivo, coloca no YouTube, você vai ver. Muito esforço, muito empenho e pouco resultado. Que adianta a gente abrir uma caixa de ferramenta e expor para todo mundo: olha o tanto de ferramenta, eu já vivi isso. Sabe aquele lugar? Nossa, eu já vivi tal avivamento, eu já vivi isso. Está tudo no passado. Está tudo no passado. A pergunta é: hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, é hoje. Não rejeite, o que eu quero te dizer: não rejeite nenhuma dessas ferramentas. Não rejeite. Elas são essenciais para um tempo. Mas o que adianta Deus me dar um machado se eu não sei usar? Você lembra quando Eliseu estava com os seus servos profetas? O que aconteceu? Quando eles foram cortar, eles gritaram: ai meu Senhor, o ferro caiu lá. A ferramenta estava na mão, mas não tinha habilidade para ela. Se Deus te entregou uma ferramenta, sabe por quê? Porque Ele sabe que você tem capacidade para você usá-la. Não coloque ela debaixo da cama, não guarde ela. É tempo da igreja madura se levantar. É tempo da igreja com maturidade se levantar e aprender o que é um evangelho coletivo. Deixar ser livre do eu e viver o nós coletivamente. O que Deus me entregou não é só para mim, tem que afetar minha família, quem está à minha volta, quem me ouve, quem me vê. Se levante do seu lugar, vamos adorar um pouquinho. É uma unção de Deus sendo liberada aqui nesse ambiente. Eu gostaria que você recebesse isso.